Que Deus abençoe vocês. Eu gostaria de começar esse momento tão precioso nessa ceia, primeiro domingo de junho. Com certeza nós vamos experimentar esse mês um tempo de qualidade do céu. Nós vamos falar sobre avivamento, e eu quero começar hoje também compartilhando com vocês uma palavra sobre avivamento, mas falando sobre o poder da palavra. Eu entendo que nós não temos um avivamento genuíno sem a palavra de Deus. Não existe restauração espiritual sem a palavra de Deus. Na verdade, tudo começa pela palavra. O próprio Deus usou o poder da palavra para trazer todas as coisas à existência. E eu gostaria de que você estivesse com o seu coração bem aberto para receber também de Deus. Eu sei que a voz, ela é minha, mas a palavra é de Deus. E eu sempre tenho pedido a Deus para que nós tenhamos o rema, para que tenhamos a revelação, porque o que muda a nossa vida não é apenas o conhecimento, mas a revelação da palavra. E eu gostaria que você pudesse, nesta noite, nesses minutos preciosos que temos, vamos aprender um pouco sobre essa verdade, sobre essa palavra que eu chamaria hoje revelada, porque Deus se faz conhecido de três formas. Ele se revela na criação, ele se revela na pessoa de Jesus, que é a revelação máxima de Deus ao homem, é a personificação do Filho, é o Verbo encarnado. E nós temos também uma outra maneira que Deus se faz conhecido, que é a palavra, porque a Bíblia, ela tem duas finalidades interessantes. Primeiro, revelar quem Deus é. Segundo, propósito é revelar a vontade de Deus. Então, que essa palavra hoje possa edificar a nossa vida nesses termos. Nós possamos a cada dia conhecer mais a Deus, mas também conhecer a sua vontade. E nós precisamos, claro, da atuação do Espírito Santo, porque é Ele que pode desvendar os nossos olhos para contemplar as maravilhas desta lei. E quando eu me refiro a um avivamento espiritual, me lembro que o pastor Cote, ele usou um termo muito interessante, e quando eu estava participando de um congresso em Curitiba, ele disse que nós precisamos primeiro de um reabibliamento antes de um avivamento. Nós podemos entender, lógico, evidente, que esse avivamento que nós necessitamos hoje, da nossa vida acesa, da nossa vida avivada, não temos como vivermos hoje esse fervor espiritual desprezando a palavra de Deus. Nós não temos como influenciar a cultura sem o Evangelho, sem conhecer a palavra, sem entender a palavra, sem também praticarmos a palavra. Então eu gostaria que nesse primeiro domingo, nessa ceia, nós pudéssemos hoje falarmos desse ponto, o avivamento e o poder da palavra de Deus. Nós sabemos que esse momento que vivemos, nesse tempo tão caótico, nós precisamos valorizar muito a palavra de Deus, porque é ela que nos sustenta, é ela que nos fortalecerá diante do que estamos passando, ou até mesmo do que poderemos passar. E eu quero que vocês observem, eu quero ler com vocês um texto da palavra, que é muito conhecido. Eu quero até fazer hoje menção do Salmo 1. Eu quero usar esse Salmo como a base da nossa palavra, do nosso compartilhar. Quando diz aqui o salmista ele começa dando exatamente um termo muito interessante no título desse salmo, que diz a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios, mas ele começa dizendo assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria,
e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Interessante aqui que nós observamos que ele fala primeiro do ponto negativo com relação à nossa vida, que ele diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, ele também não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Nós observamos aí que ele diz 3 não, do homem bem-aventurado, do homem feliz. Nós temos aí uma construção do que nós podemos hoje eliminar da nossa vida. Quantas pessoas hoje estão desprezando a palavra de Deus, os conselhos de Deus, para ficar com o conselho dos ímpios? A palavra ímpio é o sufixo negativo, é a pessoa que é contra a piedade, é a pessoa que é contra a verdade de Deus, a pessoa que hoje também ela se detém, quer dizer, a palavra deter é estar preso. Quantas pessoas hoje também elas estão infelizes porque estão detidas no caminho dos pecadores? Ah, pastor, a Bíblia fala que há caminhos que parecem bons aos nossos olhos, mas o final dele é morte, e na verdade é isso mesmo. Nós temos que tomar cuidado se nós não estamos no caminho realmente dos pecadores, detido nesse caminho, onde tudo pode, tudo vale, tudo é relativo. Mas nós temos também uma outra instrução, que é não se assentar na roda dos escarnecedores. Pessoas hoje que escarnecem das coisas de Deus, que despreza, que menospreza. Mas ele diz agora que bem-aventurado também é aquela pessoa que tem um prazer na lei do Senhor. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Tem um prazer na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. É a mesma instrução que ele deu para Josué, quando Josué ele foi entrar na terra prometida. Deus encoraja a Josué a ter prazer na palavra, a não desviar da palavra nem para a direita nem para a esquerda, né? Quantas vezes nós somos chamados nesse tempo a voltarmos para a Bíblia, a voltarmos a ter prazer na palavra de Deus. Nosso coração precisa voltar a ser incendiado pela palavra de Deus. Nosso coração precisa voltar a ter realmente apego pela palavra de Deus. Eu sempre preciso voltar o meu coração para essa palavra, porque há muitas coisas que nos distraem, há muitas coisas que nos faz afastar da Bíblia, há muitas coisas que às vezes nos faz perder o foco da palavra. E aqui nós temos aqui: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra meditar, ela é muito forte. Ela quer dizer ruminar. Me lembra daquela questão do animal que alimenta durante o dia, mas depois ele rumina durante a noite. E nós precisamos sempre estar ruminando, meditando na palavra de Deus, ocupando o nosso coração, agasalhando no nosso coração, na nossa mente, as verdades de Deus. E aqui diz: o seu prazer está na lei do Senhor, e medita na sua lei dia e noite. Agora, que será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Que coisa poderosa! Sempre nas beiras dos rios, sempre nós observamos que as árvores estão viçosas, bonitas, porque é isso que ele diz aqui, essa comparação. Será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria. Às vezes nós não estamos frutificando porque nós não estamos junto à fonte, nós não estamos hoje sendo alimentado por essa palavra, por esta vida, né? Aqui diz: no devido tempo dá o seu fruto, e na estação própria, e cujas folhas não caem, porque está sempre viçoso, aquela árvore está sempre bonita. Às vezes nós precisamos lembrar que o nosso afastamento da palavra nos faz ficar sem alegria. Nós podemos entender hoje, quando nós afastamos da palavra, que são as boas novas do coração de Deus para nós, né? Nós ficamos abatidos,
Quantas pessoas hoje que as folhagens estão murchas porque não se alimenta da palavra, não tem prazer na palavra. Às vezes tem gente alimentando mais das más notícias do que das boas notícias, que é a palavra de Deus. Hoje tem muita gente deprimida, tem muita gente, quem sabe hoje, andando derrotados, sem expectativa de dias melhores, porque não se alimenta da palavra, não tem prazer na palavra. Tem pessoas hoje que o prazer delas, às vezes, é se posicionar diante de uma televisão, às vezes de um computador, e às vezes ali gastam horas e mais horas numa série, Netflix. Às vezes pessoas hoje investem tanto tempo na sua agenda de ociosidade, às vezes de um hobby, mas não tem prazer na palavra, o coração não arde mais para a palavra. E nós precisamos entender hoje essa realidade espiritual. Nós precisamos lembrar dessa verdade de Deus, precisamos lembrar dessa palavra de Deus, precisamos hoje realmente entender que aqui ele diz assim: olha, essa pessoa que faz isso, ela é bem sucedida, tudo quanto fizer prosperará. Eu estava essa semana passada falando a respeito de um avivamento permanente nas nossas células e do reinado de Josias, e me chamou a atenção porque quando nós estávamos ali compartilhando ali a lição, cujo tema era avivamento permanente, e no reinado de Josias nós percebemos que dentro da história do reinado dele, ele começou a reinar muito cedo, mas algumas coisas aconteceram para que viesse um avivamento no reinado dele. Algumas coisas nós precisamos destacar, e eu quero aqui destacar esses 4 elementos que aconteceram no reinado dele. Primeiro, no reinado de Josias, em 2 Crônicas, capítulo 34, diz que quando ele assumiu o reinado, ele começou a buscar a Deus, ele buscava ao Senhor, ele adorava a Deus. Primeira coisa que pôde mudar o cenário, daquele reinado foi a proposta de buscar a Deus. Como é importante nós voltarmos o nosso coração para Deus, como é importante nesse tempo também, se nós queremos o avivamento, sermos buscadores do tesouro da presença de Deus. Quanto nós precisamos voltar a sermos incendiados pela presença de Deus. Segunda coisa, nós aprendemos também naquela história que Josias, ele removeu a idolatria, ele fez algo que tinha que ser feito, ele removeu os postes ídolos que foram levantados no governo antecessor, no reinado antecessor. A Bíblia fala que ele fez uma limpeza, uma faxina espiritual, removendo toda a idolatria, porque a idolatria, ela é que gera danos espirituais. Às vezes precisamos também, se nós queremos um avivamento, precisamos também remover aquilo que nos atrapalha, aquilo que às vezes hoje virou poste ídolo na nossa vida. Às vezes tem muitas coisas externas, mas existem muitos postes ídolos dentro de nós, que precisamos remover também. E a Bíblia fala que ele fez com que todo Israel tivesse agora a limpeza, removendo toda a idolatria. E a terceira coisa que Josias fez é que ele restaurou o templo. Diz a palavra que houve uma restauração total. E me chama a atenção que quando ele estava restaurando o templo, foi encontrado o livro da lei. E diz a palavra que alguém achou o livro e levou para o rei Ilquias, achou o livro e levou para o rei, porque aquele livro estava empoeirado, encostado, e a Bíblia fala que quando eles começaram a ler a palavra para o rei, ele foi impactado por um quebrantamento, por um temor, e ele chorava. A Bíblia fala que aquele rei Josias, ele foi despertado a voltar-se para a leitura da palavra, para a palavra de Deus. Diz a Bíblia que do mais simples ao mais importante foi alcançado pela palavra, pela leitura da palavra. Quer dizer, houve um avivamento ali,
porque houve busca, houve remoção da idolatria, houve também a restauração do templo, houve também a valorização da palavra. Nós poderíamos pegar hoje avivamentos, como o próprio reinado de Josafá. Nós poderíamos hoje citar hoje a restauração do povo lá em Jerusalém, quando Neemias e Esdras, eles voltam para a palavra. Nós sabemos que o quanto foi importante a restauração espiritual. Houve restauração espiritual hoje, dentro do processo da história da nossa vida, por causa da palavra. Eu sei que ser restaurado hoje, a nossa vida espiritual, nós não podemos desprezar a palavra, assim como aconteceu lá na história de Neemias. Assim como a palavra começou a ser lida, houve um grande avivamento. Assim como aconteceu no reinado de Josafá, assim como aconteceu no reinado de Josias. Poderíamos hoje desenvolver aqui várias histórias bíblicas, quando se trata da palavra, quando se trata de voltarmos para a Bíblia. Nós precisamos lembrar que um avivamento genuíno, nós precisamos realmente entender que necessitamos voltar urgentemente para a palavra de Deus. Precisamos voltar urgentemente a valorizar a palavra de Deus. Precisamos lembrar que nesse tempo que nós estamos, precisamos voltar o nosso coração com todo fervor para a palavra. E eu gostaria que você pensasse sobre isso. Quero que você, nessa noite de ceia, que esse primeiro avivamento, que o Senhor torne vivo, como diz, essa fome de valorizar a palavra. Jesus, ele valorizava a palavra. Davi valorizava a palavra. Nós podemos hoje perceber o quanto Davi dava a importância devida à palavra de Deus, à lei do Senhor. Nós percebemos hoje que os salmos, todos os salmos, têm como proposta de dar a relevância à palavra, dar a importância à palavra de Deus. E poderíamos hoje entender que quando a Bíblia nos estimula realmente a meditar na palavra, a gastar tempo com a palavra, nós precisamos lembrar o resultado desse tempo investido. Precisamos lembrar que quantas vezes nós fomos agraciados por causa da palavra, porque a palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela produz esperança no nosso coração. E nós precisamos aprender hoje algumas verdades. Eu gostaria de deixar algumas verdades aqui para o nosso coração quanto à palavra de Deus. Poderíamos enumerar muitas coisas aqui que a Bíblia ela nos ajuda, né? Como eu já disse, primeiro revela quem Deus é. Quando você conhece as Escrituras, você passa a ter a ideia certa de Deus. Você evita de cair em ciladas, em heresias. Quando você lê a palavra de Deus, quando você se dispõe a ler a palavra de Deus, você passa a ter essa habilidade de refutar aquilo que é heresia, aquilo que é mentira. Nós precisamos voltar a sermos como os crentes bereanos. Hoje tem muita gente comendo qualquer coisa, por falta de conhecimento da palavra. Hoje nós precisamos voltar para a palavra de Deus, porque nós temos hoje um tempo difícil. Nós temos um tempo hoje que nós precisamos ser uma igreja, além de cristocêntrica, precisamos ser uma igreja bibliocêntrica. Precisamos de um avivamento nessa área da nossa vida. Precisamos de um avivamento na igreja de Jesus. Precisamos voltar para a simplicidade da palavra, o poder da palavra. Precisamos hoje, mais do que nunca, entender que não existe hoje uma espiritualidade sadia, não existe uma espiritualidade hoje sólida, sem entendermos hoje o valor da palavra de Deus. Precisamos aprendermos a nos autoalimentar dessa palavra. Existem pessoas hoje que estão em crise espiritual.
porque só se alimentava quando vinha ao prédio. Muitas pessoas só voltavam a olhar para a Bíblia quando tinha algum movimento, às vezes, de ir ao prédio. Mas eu quero agora desafiar você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a você que é membro dessa comunidade, a você, quem sabe, que não é membro dessa comunidade, mas que nos assiste. Eu gostaria que você começasse agora a se autoalimentar. É tempo de entendermos hoje que essa responsabilidade, ela precisa ser exercida, essa autorresponsabilidade de entender que a nossa saúde espiritual, ela precisa ser assumida com responsabilidade, de entender que agora eu posso também me alimentar. E às vezes tem gente hoje passando fome com um banquete dentro de casa, tem gente hoje passando fome com um prato especial dentro da sua casa. E eu gostaria que você entendesse, que você compreendesse que o Espírito Santo, ele está nos chamando para vivermos um novo tempo. Ele está nos chamando a fundamentarmos a nossa vida nessa palavra, porque nós não podemos hoje deixar de lado aquilo que é a base, o fundamento para a nossa vida espiritual, aquilo que são pilares para a nossa vida cristã. Eu sei que nós valorizamos a oração e temos que valorizar, temos que dar ênfase à oração, mas nós não podemos nos divorciar da palavra. Nós precisamos do conhecimento das Escrituras aliado ao poder da oração. Precisamos ser igreja de duas pernas, precisamos estarmos ancorando nessa proposta. Nós não podemos realmente sermos igreja manca, nós não podemos construir equilíbrio com uma perna só. Então nós precisamos disso, precisamos trazer ao nosso coração, assim como eu disse sobre o rei Josias, quando ele voltou a valorizar a palavra, quando descobriram aquela lei, aquele livro da lei que estava lá empoeirado. Meu irmão, é tempo de tirarmos as Bíblias das prateleiras, é tempo de tirar a Bíblia da gaveta, é tempo de fazer uso, seja hoje digital, seja hoje papel, não importa. Diz a palavra que a nossa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra, nós precisamos beber dessa fonte. A palavra, como diz o Senhor Jesus, ela é vida, ela é vida. Então eu gostaria que nós pudéssemos aqui destacar algumas coisas, alguns benefícios da palavra de Deus. Primeira coisa que eu gostaria que você lembrasse é que a palavra de Deus, ela nos santifica. Eu gostaria que você acompanhasse, se você quiser, lá em João capítulo 17, nós temos aí algumas verdades para a nossa vida, nós temos aí algumas verdades para o nosso coração. Na oração sacerdotal de Jesus, ele fala sobre isso, dentro da nossa palavra, dentro do nosso tempo. Eu gostaria que você pensasse sobre isso, dentro daquilo que nós chamamos hoje de verdades espirituais. Aqui nós temos que Jesus, ele fazendo a oração sacerdotal, falando sobre aquele momento ali, finais da vida dele, e quando ele fala a respeito da palavra, e ele diz assim: manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me destes, eram teus e tu nos destes, guardaram a tua palavra. Olha que coisa interessante dentro dessa verdade. Diz a palavra aqui, nós temos aqui de versículo 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu gostaria que você pensasse que a palavra de Deus, ela nos santifica. Não podemos experimentar uma verdadeira santificação sem entendermos isso, porque a palavra de Deus é para ser lida, entendida e obedecida. E é isso que Jesus diz: santifica-os na verdade, a verdade é a tua palavra.
Outra coisa que nós aprendemos com Jesus também, João 15, nós temos aqui, versículo 3, diz assim: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Gente, como é importante, gostaria que você pensasse quantas pessoas hoje diz assim: pastor, o que é que eu posso fazer para mantermos a minha vida espiritual limpa? A minha vida limpa é a palavra. Nós precisamos nos banhar pela palavra. Às vezes tem muita gente hoje com a vida hoje embaraçada, enrolada, a vida espiritual suja, e nós precisamos nos limpar pela palavra. Jesus quem disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra que nos limpa, é a palavra que nos purifica. É o que disse o salmista: como manterá puro o caminho? Através da palavra, é obedecendo a palavra, é que nós vamos manter a nossa vida limpa, é observando a palavra. E eu gostaria que nós pudéssemos levar muito a sério essa palavra dessa noite, esse primeiro domingo de junho, essa ceia seja um marco de um novo tempo de amor com a palavra de Deus, de valorização à palavra. Nós temos também em João 8, versículo 32, que é um dos versículos conhecidos também dentro da igreja, onde falamos muito, pregamos muito sobre esse versículo. Diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Nós sabemos que hoje a verdadeira libertação, ela não vem apenas por um momento de uma expulsão de demônios. Nós sabemos que a verdadeira libertação, ela tem uma porcentagem de herança espiritual, mas ela tem também autorresponsabilidade, uma reeducação bíblica. Ninguém consegue vivenciar uma libertação proposta pela palavra sem conhecê-la, sem trazer essa verdade para o nosso coração. Por isso que Jesus ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. E nos diz lá aqui também, no versículo, nós temos aqui um outro versículo que diz: olha, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós temos aqui um outro princípio que nós temos aqui hoje, enfatizado aqui. Mas como é que nós vamos viver essa verdade, né? Viver essa palavra, se nós não valorizarmos hoje a palavra? Nós precisamos de uma reeducação bíblica urgente. Nós precisamos voltar a esse entendimento, porque é a palavra que liberta. Tem muitas pessoas hoje que estão orando, achando que apenas um ato de uma oração ungida, de uma oração forte, vai trazer a libertação do homem, porque a libertação é um processo. A libertação, a salvação é um ato instantâneo. A justificação, a regeneração, o novo nascimento é um ato instantâneo, mas a libertação é um processo, e nós precisamos a cada dia nos reeducarmos. Nós precisamos voltar a ler a Bíblia, não com o dedo, porque tem gente hoje que quer fazer da Bíblia um horóscopo. Não, a Bíblia não é para ser lida com o dedo, ela é para ser estudada, ela é para ser conhecida, ela é para ser ensinada, ela é para ser entendida, ela é para ser aplicada. Que Deus nos ajude, querido, a termos fome dessa palavra, que Deus nos ajude a termos fome dessa verdade, que o Espírito Santo faça uma revolução na minha vida e na sua vida. Tem pessoa que começa às vezes uma maratona de leitura bíblica, e com pouco tempo ela está deixando a Bíblia de lado, com pouco tempo a agenda dela já não tem espaço para a Bíblia. Eu gostaria que você voltasse. Gostaria agora, você que faz parte dessa igreja, vamos voltar à palavra, voltemos à palavra, voltemos a ter fome da palavra, voltemos a ter paixão pela palavra, voltemos a ter realmente nesse tempo amor pela palavra. Eu gostaria que você pensasse sobre isso, gostaria que você fizesse uma análise hoje, que nós voltássemos a ter prazer. Tem pessoa que quando começou a sua caminhada,
seus primeiros dias na presença de Deus. Quanta paixão pela Bíblia. Passa-se o tempo, às vezes, aquela paixão, aquela empolgação pela Bíblia já não existe mais. Voltemos ao primeiro amor, voltemos a ter prazer na lei do Senhor, voltemos a entender que esse avivamento, ele só vai ser genuíno se nós tivermos hoje a palavra. Tudo começa pela palavra. É o que diz na palavra de Deus aqui no livro de 2 Timóteo 3,16. Eu gostaria que você observasse também essa palavra do apóstolo Paulo a essa igreja. 2 Timóteo capítulo 3,16, diz aí a palavra de Deus: toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Olha que coisa extraordinária. Olha para que a escritura foi inspirada, o propósito dessa escritura sagrada: para ensinar, para redarguir. Outras versões dizem admoestar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Gente, nós precisamos entender isso, para sermos igreja relevante, para sermos uma igreja saudável, para sermos hoje uma igreja que influencia. Nós precisamos ancorar na palavra, e mais do que nunca nesse tempo que vivemos, precisamos clamar pela misericórdia de Deus, pedir a Deus para que Deus nos abençoe. E eu gostaria então que você pudesse nesta noite, nessa ceia, eu sei que nesse tempo que vivemos, tempo difícil, tempo que nós precisamos remanejar a nossa agenda pessoal, tempo que nós precisamos observar como é que nós estamos guardando o nosso coração, como é que nós estamos hoje investindo o nosso tempo, e se é um investimento nobre que nós precisamos fazer nessa quarentena, e aproveitar essa quarentena, é ler a palavra, é estudar a palavra, é meditar na palavra. Se é um tempo nobre que nós precisamos investir, é na Bíblia, é na palavra de Deus. A Bíblia é sagrada. Que o Espírito Santo venha nos ajudar, o Espírito Santo possa trazer um tempo de crescimento para todos nós. E eu quero que todos nós voltemos para a palavra, voltemos urgentemente para a palavra, para vivermos o melhor de Deus, porque a nossa fé, ela está calçada, ancorada na palavra. Nós precisamos lembrar que o nosso conhecimento, ele é a base da nossa fé. Tem muita gente hoje que a fé está vulnerável porque está distanciando da palavra, está acessando pouco a palavra. E quando nós distanciamos da palavra, com certeza nós passamos a sermos presas fáceis, a sermos fragilizados, porque a nossa alimentação, a nossa dieta espiritual está aqui. Se nós queremos saúde espiritual, precisamos da palavra. Nós precisamos entender que Jesus entendia o valor dessa palavra. Ela é comida, ela é nosso alimento. Assim como o nosso corpo, ele precisa do H2O, precisa da água, precisa das vitaminas, nós precisamos também lembrar que nós precisamos nos alimentar dessa palavra.
Precisamos ser como Jesus. Jesus venceu as tentações através da palavra. É essa palavra que deu sustentação para Jesus. Lá na tentação no deserto, ele usou a palavra para vencer o diabo. Ele usou a palavra, ele estava cheio da palavra. E nós precisamos encher a nossa mente com a palavra de Deus. Precisamos começar a dizer: eu quero viver a minha vida na palavra. Precisamos entender que só Jesus tem palavra de vida eterna. Só Ele tem palavra de esperança. Só Ele tem. A palavra de Deus, ela é a espada de dois gumes que penetra, que nos dá a capacidade de discernir as coisas. É a palavra de Deus que nos fará discernir as nossas motivações, as nossas intenções. Então nós vamos orar agora. Eu quero participar da ceia com você. Quero pedir a Deus para que essa ceia de junho, seja um marco de um novo tempo na minha vida e na sua vida. Seja um marco inicial de um avivamento. Sei que nós precisamos crescer muito, precisamos avançar muito, e que Deus nos ajude. E eu quero hoje pedir a você aí, na sua casa, que pudesse orar comigo. Antes de participar da ceia, eu gostaria de orar com você, pedir ao Espírito Santo que começasse um avivamento, que Deus nos ajudasse a ter mais fome, mais apetite. Eu entendi na minha vida ministerial que eu não podia ler Bíblia só para pregar, mas eu preciso ler Bíblia para me alimentar. Eu preciso me alimentar dessa verdade, dessa palavra que é vida. Às vezes nós não podemos ler a Bíblia somente quando vamos ministrar a alguém, mas precisamos de nos autoalimentar. Precisamos desse entendimento hoje, para a glória de Deus. Pai, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Ó Deus, sei que esta noite, Deus, eu quero te agradecer, Pai, essa noite tão especial, que o Espírito Santo do Senhor possa nos impulsionar a viver um novo tempo com a palavra, que o poder dessa palavra possa mudar a nossa vida, que essa palavra possa nos impulsionar a viver um novo tempo com o Senhor. E eu oro por esse avivamento espiritual. Eu oro, Deus, para que as nossas vidas sejam impactadas, Deus, por essa verdade. Por essa verdade. Espírito Santo, toma minha vida. Cada pessoa agora que nos assiste, cada membro dessa igreja, cada líder, quem sabe anfitrião, cada supervisor, coordenador, cada visitante que acessa também a essa comunicação, cada membro do corpo de Cristo, Deus, cada membro dessa comunidade, Deus, que nós sejamos uma comunidade comprometida com a palavra, que nós possamos ter fome da palavra, que venhamos, Deus, ser igreja, Deus Pai, alicerçada na palavra, Senhor, que o nosso fundamento seja a palavra. Senhor, queremos pedir, Deus, nos desperta, Deus, tira toda a preguiça, Deus, espiritual, tira, Deus, tudo aquilo que tem nos afastado da Bíblia, toda a distração do diabo, tudo aquilo que o inimigo tem usado para nos afastar da palavra. Deus, elimina na nossa vida e traz, Deus, começa o avivamento, Deus, para a tua glória, no nome de Jesus. Eu quero orar com vocês e participar da ceia. Eu gostaria que você agora aí na sua casa pegasse o pão, o suco de uva, você pudesse participar conosco. Gostaria que você pudesse participar dessa ceia e logo após estaremos encerrando com a graça de Deus. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, nós temos as instruções da palavra de Deus. Encerrando essa reunião à noite, eu gostaria que você fizesse agora uma reflexão, que você pudesse fazer o uso dessa noite, desse culto,
para fazer uma autoanálise. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos nos examinar a nós mesmos. Que você possa usar essa noite para fazer um autoexame para a sua vida espiritual, para o seu renovo espiritual. Que nós possamos renovar a nossa aliança com Ele de serviço, nossa aliança de entrega, nossa aliança de amor, de lealdade a Ele. Que essa ceia seja um tempo de renovo para o nosso coração, na presença de Deus. E aqui diz aqui, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. O versículo 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Eu quero orar com você, quero pedir a Deus, para que esse momento, o Senhor possa alcançar aí a sua casa, alcançar o seu coração, sua vida espiritual. O Espírito Santo possa manifestar de maneira sobrenatural. Eu creio que Deus quer se manifestar a nós de uma maneira gloriosa. Pai, no nome de Jesus eu oro, consagrando esse pão, esse suco de uva. Senhor, que essa ceia desse mês de junho seja um tempo de um avivamento, Deus. Cada domingo seja um tempo de avivamento para o nosso coração também. Mas, Senhor Deus, eu te peço agora, Pai, que esse tempo, Pai, nós possamos reconhecer a Ti, reconhecer a Sua palavra, reconhecer a Sua verdade e vivê-la, Deus, e aplicá-la na nossa vida, Deus. Eu oro, Pai, te agradecendo por grande salvação que foi manifesta a nós. Essa ceia, Deus, nós queremos aqui reatar um novo compromisso, Deus, contigo, renovar a nossa aliança contigo, Deus, de comprometimento, de lealdade, com a palavra também, Deus. Eu oro e consagro, Deus, esse pão, esse pedido. Pai, que cada um que participar agora nas suas casas sejam edificados. Nós estamos fazendo isso em memória do Senhor, e eu creio, Deus, que o seu sangue foi suficiente e eficaz para nos limpar, para nos purificar. É o que diz lá no livro de 1 João 9, Senhor, que diz lá que se confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e também nos purificar de toda injustiça, Senhor. E nós cremos nessa verdade, Deus. E eu oro, Pai, eu entrego nas suas mãos cada vida, Pai, em nome de Jesus. Podem participar aí na sua casa, em nome de Jesus. Tomai e comei, esse é o meu corpo partido por vós. Tomai e bebei, esse é o meu sangue derramado por vós. Conquistou na cruz do Calvário, pagou o preço dos meus pecados, dos seus pecados. Levante as suas mãos essa noite, cante. Graças a Deus. Vamos terminar louvando a Deus por esse momento, esse primeiro domingo, esse avivamento. Ele começa na minha vida, começa na sua vida. O Senhor torne aceso. Tinha cinza na sua vida, que a cinza saia, mas que agora o braseiro espiritual esteja bem aceso na sua vida. Nós possamos colocar mais lenha na nossa vida espiritual. O fogo não pare de arder continuamente. O nosso altar não falte além da oração, da palavra, em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus, só lembrando que Jonas já fez o convite a vocês, só lembrando que amanhã nós estaremos juntos às 20 horas, essa nova temporada aí com toda a liderança, será um tempo precioso. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado. Eu sei que esse tempo, Pai, foi tão precioso, tão relevante para nossas vidas. E eu quero te pedir, Pai, para que haja um avivamento dessa igreja, um avivamento, Deus. Nós voltemos à palavra, voltemos a ter fome da palavra do Espírito Santo, voltemos a ter paixão pela palavra. Senhor, muito obrigado. Queremos ser como essa árvore plantada junto aos rios, queremos ser viçosos, queremos ser bem-sucedidos, queremos
cada dia, Senhor, não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nós queremos cada dia, Senhor, meditar nessa palavra. Senhor, nós cremos nessa verdade e é por isso que estamos aqui. Por isso, Deus, que essa semana seja uma semana de céus abertos, de um tempo de derramamento da sua glória. Que haja, Deus, céus abertos para cada família, para cada vida, Deus. É o que nós te pedimos. Revela-te a nós, Senhor. Nós precisamos de ti, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te fortaleça. Um abraço a todos vocês, com muita força e muita perseverança na palavra. Deus te abençoe.